Você já percebeu que existe um momento específico do dia em que sua mente para de lutar e começa a ouvir? Um momento em que as defesas caem, o julgamento se dissolve e algo mais profundo dentro de você se abre para receber? Esse momento existe. Ele acontece toda noite, logo antes de você adormecer, e a maioria das pessoas desperdiça completamente esse portal, preenchendo-o com preocupações, rolagem de tela ou pensamentos repetitivos sobre tudo que deu errado durante o dia. Se você também se sente assim, escreva nos comentários. Eu mereço tudo que há de melhor. Mas e se eu te dissesse que esse exato momento, aqueles minutos preciosos entre a consciência e o sono, é o terreno mais fértil que existe para plantar as sementes da prosperidade? E se esse intervalo silencioso fosse, na verdade, a janela mais poderosa que você tem para reorganizar sua mente, seu campo energético e sua relação com a abundância? Isso não é misticismo. Isso não é apenas espiritualidade. Isso é uma combinação de como o cérebro funciona, de como as crenças se formam, de como a fé opera e de como os princípios que governam a prosperidade real foram descritos há milênios nos textos mais sábios já escritos pela humanidade. O que você está prestes a ouvir foi construído para agir enquanto você relaxa. Cada palavra aqui foi escolhida para penetrar nas camadas mais profundas da sua mente, não para te agitar, mas para te alinhar. Não para te pressionar, mas para te abrir. Você não precisa fazer nada agora além de respirar, ouvir e permitir. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo em você que sabe que é possível viver de forma diferente. Existe uma parte de você que reconhece que prosperidade não é sorte, não é privilégio de poucos e não está fora do seu alcance. E essa parte de você tem razão. Antes de continuar, se este conteúdo já está fazendo sentido para você, inscreva-se no canal agora, ative o sininho e deixe seu coração neste vídeo. Isso ajuda outras pessoas que também estão prontas para essa transformação a encontrar este conteúdo. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje à noite. Agora, respire fundo, deixe os ombros caírem. E vamos começar. O silêncio que precede a abundância. Existe um estado que a ciência chama de hipnagógico. É o estado que ocorre exatamente na fronteira entre estar acordado e adormecer. Nesse estado, as ondas cerebrais desaceleram, saindo do ritmo agitado do dia e entrando em uma frequência mais lenta, mais receptiva, mais maleável. É o momento em que a mente crítica, aquela que questiona tudo, que duvida, que filtra e que rejeita, começa a se aquietar. E é justamente nesse silêncio que algo extraordinário se torna possível. A maioria das pessoas nunca recebeu essa informação. Ninguém ensinou na escola que a mente humana possui janelas de alta receptividade ao longo do dia, e que a mais poderosa delas acontece toda noite, gratuitamente, sem nenhum esforço adicional. O que você coloca nessa janela importa de uma forma que vai muito além do que a maioria imagina. Pense no seu cérebro como um solo. Durante o dia, esse solo está endurecido pela atividade constante, pelo estresse, pelas decisões, pelos estímulos visuais e sonoros que bombardeiam sua atenção a cada segundo. É difícil plantar algo nesse solo durante o dia porque ele está compactado pela agitação. Mas à noite, quando o silêncio chega e o corpo começa a relaxar, esse solo se amolece. Ele se torna receptivo. Ele está pronto para receber sementes. A questão é, que tipo de semente você está plantando nesse momento? Se você está repassando mentalmente os problemas do dia, as contas que não foram pagas, as conversas que deram errado, as preocupações com o amanhã, você está plantando sementes de escassez em um solo fértil. E o que o solo faz com uma semente? Ele multiplica, ele cultiva, ele transforma aquela pequena semente em uma realidade que vai aparecer na sua vida com uma força muito maior do que a semente original. Agora inverta essa equação. Imagine que nesse mesmo solo fértil, nessa mesma janela de alta receptividade, você planta intencionalmente imagens de abundância, sentimentos de gratidão genuína, convicções de que você é merecedor e que a prosperidade já está a caminho.
O solo não distingue o tipo de semente. Ele apenas multiplica o que recebe. Os grandes pensadores que estudaram a mente humana ao longo dos séculos chegaram todos à mesma conclusão por caminhos diferentes. A mente subconsciente, que é a parte responsável por orquestrar 95% dos seus comportamentos, crenças e reações automáticas, não opera pela lógica do dia. Ela opera por imagens, emoções e repetição. E o momento em que ela está mais aberta para receber novas programações é exatamente aquele que você passa toda noite sem saber aproveitar. Isso explica por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades com uma naturalidade desconcertante, enquanto outras trabalham com o dobro de esforço e colhem metade dos resultados. A diferença raramente está na competência técnica ou na inteligência. A diferença está no que essas pessoas estão cultivando internamente, especialmente nas horas silenciosas do dia, quando ninguém está olhando e a mente está nua diante de si mesma. O silêncio que precede a abundância não é vazio, ele está cheio de potencial. É o momento em que o universo interno e o universo externo se encontram em um ponto de máxima permeabilidade. Os antigos sabiam disso. Os salmos estão repletos de referências ao período noturno como um tempo de encontro, de revelação e de renovação. O Salmo 4 diz para meditar sobre as coisas do coração enquanto se está no leito e guardar silêncio. Não é coincidência que essa orientação de milênios atrás esteja perfeitamente alinhada com o que a neurociência moderna descobriu sobre o funcionamento do cérebro durante o estado hipnagógico. Quando você aprende a habitar esse silêncio com intenção, algo começa a mudar. Não de forma dramática e imediata, mas de forma profunda e consistente. É como ajustar a bússola interna milímetro a milímetro. Cada noite que você planta as sementes certas, a direção da sua vida se ajusta sutilmente. E quando você olha para trás alguns meses depois, percebe que está em um lugar completamente diferente. Não porque alguém interveio de fora, mas porque o que você cultivou dentro de você começou a se manifestar naturalmente no mundo ao redor. A prosperidade não é um destino que você alcança. Ela é um estado que você habita. E esse estado começa a ser construído no silêncio, toda noite, antes de você adormecer. O que você faz com esse silêncio é a decisão mais importante que você pode tomar. Não amanhã, não na próxima semana, esta noite. A lei da imagem interior. Toda estrutura visível começa como uma imagem invisível. Isso não é metáfora. Isso é o processo real pelo qual tudo que existe no mundo humano foi criado. A cadeira em que você está sentado começou como uma imagem na mente de alguém. O prédio onde você vive começou como um esboço mental antes de se tornar um projeto. A empresa que te emprega, o livro que te inspirou, a música que te emocionou, tudo começou dentro da mente de alguém antes de existir no mundo físico. E se isso é verdade para cadeiras, prédios e músicas, por que seria diferente para a sua vida? A lei da imagem interior funciona com uma consistência que assusta quem ainda não aprendeu a usá-la a seu favor. Ela diz que o mundo externo é sempre um reflexo do mundo interno. Não de forma parcial, não às vezes, mas de forma consistente e inevitável. A sua vida hoje é uma impressão fiel do conjunto de imagens que você tem mantido internamente, com mais intensidade e regularidade. Isso pode parecer assustador à primeira vista, especialmente se a sua vida atual não corresponde ao que você deseja. Mas existe uma libertação enorme nessa ideia, porque ela significa que você não é vítima das circunstâncias. Você é o criador delas, e se você as criou, você pode recriá-las. O problema é que a maioria das pessoas mantém imagens internas sem nenhuma consciência de que está fazendo isso. Elas deixam o ambiente externo, as notícias, as conversas negativas, as memórias de fracasso e as expectativas alheias ditarem quais imagens habitam sua mente. E depois se perguntam por que a vida continua produzindo os mesmos resultados. A mente não sabe a diferença entre uma imagem vivida com intensidade e um evento real. Esse é um dos fatos mais bem documentados da neurociência. Quando você imagina algo com riqueza de detalhes e emoção genuína,
O seu cérebro ativa os mesmos circuitos neurais que ativaria se aquilo estivesse acontecendo de verdade. Isso significa que você pode começar a construir novos caminhos neurais, novas rotas de pensamento e comportamento simplesmente através das imagens que você escolhe manter. Os que alcançaram grandes realizações ao longo da história humana, independentemente da área, compartilham um traço comum, que muitas vezes é omitido das narrativas populares de sucesso. Antes de qualquer conquista externa, eles alimentaram por meses ou anos uma imagem interna tão clara e tão vívida, que essa imagem se tornou mais real para eles do que as circunstâncias ao redor. Eles não esperavam ver para crer. Eles creram para ver. O Salmo 23 é talvez o mais famoso de todos os textos bíblicos, e ele começa com uma afirmação que não é um pedido, mas uma declaração de realidade interna. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não, talvez não me falte. Não espero que não me falte. A declaração é presente, firme e total. Isso é uma imagem interior sendo sustentada com fé absoluta. E o restante do salmo descreve os resultados externos dessa imagem. Pastos verdejantes, águas tranquilas, mesa posta diante dos inimigos, cálice que transborda. O externo é sempre consequência do interno. Agora, qual é a imagem que você tem mantido de si mesmo? Quando você se imagina daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, o que você vê? Uma versão mais próspera, mais realizada, mais plena de você mesmo? Ou vê alguém lutando com os mesmos problemas, carregando os mesmos medos, repetindo os mesmos ciclos? A lei da imagem interior não julga. Ela simplesmente executa. Ela pega o que você coloca dentro e constrói o que está do lado de fora. Se você colocar imagens de limitação, ela constrói limitação. Se você colocar imagens de abundância, ela constrói abundância. Com a mesma fidelidade, com a mesma precisão, sem exceção. Mudar a imagem interior exige mais do que pensamento positivo superficial. Exige que você sente diante dessa nova imagem com regularidade, que a alimente com emoção, que a trate como uma realidade que ainda não apareceu no mundo físico, mas que já existe no mundo da criação. É a diferença entre desejar e saber, entre esperar e estar certo. Antes de dormir esta noite, feche os olhos e construa uma imagem. Não uma imagem vaga e genérica de quero ser rico. Construa uma imagem específica, sensorial, emocional. Como é o ambiente onde você vive quando a prosperidade está presente? Como é a sua expressão quando você acorda sabendo que suas necessidades estão cobertas e que você tem recursos para ajudar quem ama? Como é o seu corpo, a sua postura, o seu olhar quando você se sente verdadeiramente próspero? Quanto mais detalhe você adicionar a essa imagem, mais real ela se torna para o seu cérebro. E quanto mais real ela se torna para o seu cérebro, mais inevitável ela se torna na sua vida. A prosperidade começa como uma imagem. Sempre começou. E ela está esperando para ser construída dentro de você, esta noite, no silêncio que precede o sono. O poder da palavra dita com fé. Existe algo que os seres humanos fazem que nenhuma outra criatura conhecida faz da mesma forma. Eles usam palavras para criar realidade. Não apenas para descrever o que já existe, mas para invocar o que ainda não existe. Para declarar o que será. Para abrir caminho onde não havia caminho. Isso foi reconhecido muito antes da ciência moderna ter ferramentas para medir. Os textos sagrados de diversas tradições são unânimes em atribuir às palavras um poder que vai muito além da comunicação. No livro de Provérbios, está escrito que morte e vida estão no poder da língua. No Evangelho de João, o universo inteiro foi criado pela palavra. Nos Salmos, a palavra de Deus é descrita como uma lâmpada para os pés e uma luz para o caminho. Algo que não apenas ilumina, mas que orienta, que direciona, que transforma a realidade de quem caminha. A ciência chegou à mesma conclusão por um caminho diferente. As palavras que você usa repetidamente, especialmente as que você usa para descrever a si mesmo e a sua vida, ativam padrões neurais específicos.
Essas palavras funcionam como comandos para o sistema nervoso. Quando você diz "eu nunca tenho dinheiro suficiente", seu cérebro não processa isso como uma observação neutra sobre a realidade. Ele processa como uma instrução e começa a organizar sua percepção, suas decisões e seus comportamentos de forma a confirmar essa instrução. Esse fenômeno não é fraqueza. É o sistema funcionando exatamente como foi projetado. O problema é que a maioria das pessoas opera esse sistema no modo automático, repetindo as palavras que aprendeu no ambiente onde cresceu, sem nunca questionar se essas palavras estão trabalhando a favor ou contra elas. A autossugestão deliberada, que é o uso consciente e intencional de afirmações repetidas com convicção, foi estudada e documentada por alguns dos maiores pensadores do desenvolvimento humano. O princípio é simples. Se a mente subconsciente aceita como verdade o que é repetido com emoção e constância, então você tem a capacidade de reprogramar suas crenças mais profundas sobre dinheiro, prosperidade e merecimento simplesmente mudando as palavras que você repete para si mesmo. Mas existe um elemento crítico que transforma uma simples repetição de palavras em uma força de criação genuína. Esse elemento é a fé. Não a fé religiosa necessariamente, embora ela possa ser um veículo poderoso, mas a fé como um estado interno de certeza que antecede a evidência. É a diferença entre dizer uma palavra com dúvida e dizer uma palavra com convicção, entre recitar uma afirmação mecanicamente e declará-la como uma verdade já estabelecida. O Salmo 91 é um exemplo perfeito disso. Quem o recita com verdadeira fé não está pedindo proteção como alguém que teme o pior. Está declarando uma realidade espiritual que já existe e que se manifesta no plano físico através da palavra falada com convicção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É presente, é certo. É uma declaração de identidade e posição, não um desejo ansioso. Quando você aprende a falar sobre a sua própria vida dessa forma, algo começa a mudar de dentro para fora. Você para de pedir como alguém que mendiga e começa a declarar como alguém que sabe. Você para de torcer para que as coisas melhorem e começa a agir como alguém para quem a melhoria é uma conclusão inevitável. Isso não significa ignorar a realidade presente. Significa escolher conscientemente qual realidade você vai nutrir com suas palavras. A presente, que é transitória, ou a futura, que está sendo construída. Antes de dormir, existe uma prática poderosa que combina tudo isso. É o momento de fazer declarações em voz alta ou mentalmente com uma qualidade de convicção que você normalmente reserva para as coisas das quais você está absolutamente certo. Não como alguém que está tentando se convencer, mas como alguém que já sabe. Algumas dessas declarações podem ser: eu sou um canal para a prosperidade. A abundância flui para mim naturalmente. Eu tenho os recursos que preciso para realizar meu propósito. Cada dia me aproxima mais da vida que foi destinada a mim. Não é a beleza das palavras que importa. É a qualidade da convicção que você coloca nelas. Uma palavra simples dita com fé absoluta tem mais poder do que 1000 palavras elaboradas ditas com dúvida. E quando você começa a usar as palavras dessa forma, consistentemente, especialmente naquele momento de receptividade máxima antes do sono, você está literalmente reescrevendo o código interno que determina o que você atrai, o que você percebe e o que você acredita ser possível para a sua vida. As palavras que você diz para si mesmo esta noite são sementes. Escolha-as com o cuidado de quem sabe que elas vão crescer. Prosperidade começa na gratidão radical. Existe uma diferença enorme entre agradecer e viver em gratidão. Agradecer é um ato. Viver em gratidão é uma postura existencial, uma forma de habitar o mundo que reorganiza completamente a forma como você percebe e recebe a realidade. A maioria das pessoas aprendeu uma versão superficial da gratidão. Agradecer quando algo bom acontece. Agradecer pelas conquistas. Agradecer nos dias em que tudo correu bem. Essa é uma gratidão reativa, que depende de condições externas para existir, e que por isso mesmo tem pouco poder de transformação.
A gratidão radical é completamente diferente. Ela não espera a prosperidade chegar para então agradecer. Ela agradece antes. Ela agradece no meio da dificuldade. Ela agradece pela semente antes de ver o fruto. Ela é uma declaração ativa de que a abundância já está presente, mesmo que os olhos ainda não consigam vê-la completamente. Isso pode parecer contraintuitivo. Como agradecer por algo que ainda não chegou? Como sentir gratidão genuína em um momento de escassez? A resposta está em compreender que a gratidão radical não é uma negação da realidade difícil. É uma escolha consciente de focar em uma frequência diferente dentro dessa mesma realidade. Porque em qualquer situação, por mais desafiadora que seja, existem elementos que estão funcionando. Existem recursos que estão presentes. Existe vida, existe respiração, existe a capacidade de pensar e de escolher. E quando você começa a focar com intensidade genuína nesses elementos, algo surpreendente acontece. Eles crescem. A neurociência tem uma explicação para isso. O cérebro possui um sistema chamado sistema de ativação reticular, que funciona como um filtro de atenção. Ele determina o que do mundo ao seu redor você vai perceber conscientemente e o que vai passar despercebido. E esse filtro é calibrado pelo que você foca. Quando você foca em escassez, o sistema de ativação reticular começa a destacar tudo que confirma a escassez. Quando você foca em abundância e gratidão, ele começa a destacar oportunidades, recursos e possibilidades que sempre estiveram lá, mas que você simplesmente não estava calibrado para ver. O Salmo 100 captura isso de forma belíssima. Entrai pelos seus átrios com ações de graças, e nos seus átrios com louvores. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. A sequência é importante. Primeiro a gratidão, depois a entrada. Primeiro o agradecimento, depois o acesso. A prosperidade não é a razão da gratidão. A gratidão é a porta de entrada para a prosperidade. Isso foi reconhecido pelas tradições de sabedoria ao longo de toda a história humana. Quem estudou os padrões mentais das pessoas que constroem prosperidade real, percebe que a gratidão não é um resultado do sucesso delas. É um dos ingredientes ativos que produz esse sucesso. Elas praticam gratidão radical, não como uma técnica de autoajuda, mas como uma verdade fundamental sobre como a realidade funciona. Quando você é genuinamente grato pelo que tem, você envia um sinal poderoso para o seu sistema interno e, segundo muitas tradições espirituais, para o campo de possibilidades ao seu redor. Esse sinal diz: eu reconheço o bem, eu honro o que recebi, eu sou um bom administrador do que já me foi dado. E esse reconhecimento abre espaço para mais. Existe também um efeito psicológico profundo da gratidão radical sobre a identidade. Quando você agradece antes de ver, você está operando a partir de uma identidade de abundância, não de uma identidade de escassez. Você está se posicionando como alguém que recebe, não como alguém que carece. E essa mudança de identidade, mesmo que sutil, reorganiza a forma como você pensa, fala, age e atrai. Antes de dormir esta noite, faça o seguinte exercício. Em vez de listar apenas o que aconteceu de bom no dia, identifique 3 coisas pelas quais você pode ser radicalmente grato, mesmo que ainda não estejam completamente manifestadas na sua vida. Agradeça pela prosperidade que está a caminho como se ela já tivesse chegado. Sinta essa gratidão no corpo. Deixe ela expandir no peito. Respire nela. Esse nível de gratidão não é ingenuidade. É a postura de quem entende que a criação começa no invisível antes de aparecer no visível. É a postura de quem sabe que o solo está sendo preparado, mesmo antes de ver o broto. A gratidão radical é um dos catalisadores mais poderosos da prosperidade que existem. E ela está disponível para você agora mesmo, independentemente da sua situação atual, independentemente do que aconteceu hoje, independentemente de quanto está na sua conta bancária esta noite. Comece aí. A prosperidade que você deseja começa com o reconhecimento do bem que já existe. Desapegue do resultado. Confie no processo.
Existe um paradoxo no coração da prosperidade que confunde a maioria das pessoas. Quanto mais você precisa desesperadamente de algo, mais difícil parece ser atraí-lo. Quanto mais você agarra, mais aquilo escorrega. Quanto mais ansioso você está pelo resultado, mais distante ele parece ficar. Isso não é falta de sorte. Isso é um padrão consistente e observável que tem uma explicação profunda na forma como a mente humana funciona e na forma como a prosperidade se move. A ansiedade pelo resultado é uma das formas mais sofisticadas de escassez. Ela parece ser o oposto da escassez porque está associada a um desejo forte. Mas por dentro, ela carrega a assinatura vibratória da carência. Quando você está ansioso por algo, a mensagem implícita que você está enviando ao seu sistema interno é: eu não tenho isso e preciso desesperadamente ter. Eu ainda não sou o que preciso ser. Minha felicidade, minha segurança, minha completude dependem de algo que ainda não chegou. E o sistema interno, que é extraordinariamente literal, registra esse estado de carência como verdadeiro. Começa a operar a partir dessa premissa e continua produzindo resultados que confirmam a narrativa de que algo essencial está faltando. O desapego do resultado não significa indiferença. Não significa que você não se importa. Não significa que você vai cruzar os braços e esperar que a prosperidade apareça sem movimento da sua parte. O desapego genuíno é algo muito mais sofisticado. É a capacidade de ter uma intenção clara e poderosa e, ao mesmo tempo, confiar completamente no processo de criação, sem precisar controlar cada detalhe do como e do quando. Pense em um agricultor experiente. Ele planta com intenção e cuidado. Ele prepara o solo, escolhe as sementes certas, planta no tempo certo. Mas depois disso, ele não fica em cima da semente tentando forçá-la a brotar mais rápido. Ele não desenterra a semente a cada 2 dias para ver se ela está crescendo. Ele confia no processo. Ele sabe que o crescimento está acontecendo, mesmo que não seja visível ainda. E ele continua fazendo o que lhe cabe, cuidando, regando, protegendo, sem ansiedade sobre o ritmo da natureza. Essa é a postura do desapego próspero. Intenção máxima combinada com confiança total. O Salmo 37 descreve isso com uma clareza que atravessa milênios. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. A sequência é reveladora. Primeiro a entrega, depois a confiança, depois a ação divina. Não é passividade. É uma forma ativa de soltar o controle que a mente egóica tenta manter e abrir espaço para que forças maiores possam operar. Existe uma diferença fundamental entre trabalhar com fé e trabalhar com ansiedade. Ambos envolvem esforço, ação, movimento. Mas internamente são estados completamente diferentes. Quem trabalha com ansiedade está tentando forçar o resultado. Quem trabalha com fé está contribuindo para o resultado enquanto confia que o que é destinado vai se manifestar no tempo certo. Esse estado de confiança ativa tem efeitos concretos e mensuráveis. Quando você não está em modo de escassez ansiosa, sua mente criativa fica mais acessível. Você percebe oportunidades que a ansiedade bloqueava. Você toma decisões mais alinhadas. Você atrai colaborações e conexões de forma mais natural. Sua presença muda, e as pessoas respondem a essa mudança de presença. O desapego também libera você de uma armadilha muito comum, que é a de só conseguir se sentir bem quando as coisas estão indo bem. Quando você está desapegado do resultado, você pode manter um estado interno de paz e confiança independentemente das flutuações externas. E essa consistência interna é exatamente o que cria a base sólida sobre a qual a prosperidade duradoura é construída. Porque a prosperidade que vem de um estado de desespero tende a ir embora com a mesma rapidez com que chegou. Mas a prosperidade que é construída sobre uma base de confiança profunda e identidade estável tende a se expandir continuamente. Esta noite, ao deitar, se você perceber que a mente começa a rodar em torno de preocupações com resultados específicos, com prazos, com o como e o quando das coisas,
Experimente uma mudança simples e poderosa. Em vez de tentar resolver esses problemas mentalmente, declare internamente: eu fiz o que me cabe hoje. Eu confio que o processo está se desenvolvendo. Eu solto o controle sobre o que não está nas minhas mãos e descanso com a certeza de que o caminho está se abrindo. Isso não é resignação. É a postura de quem entende que existe uma inteligência maior operando a favor da sua prosperidade e que sua tarefa não é controlar essa inteligência, mas cooperar com ela. A tensão de quem agarra cansa. A leveza de quem confia expande. Escolha a leveza, especialmente antes de dormir, quando o corpo e a mente mais precisam de renovação para enfrentar o dia seguinte com abertura e receptividade. Você não atrai o que quer, atrai o que é. Esta é provavelmente a ideia mais transformadora e ao mesmo tempo mais desafiadora de todo este vídeo. É também a mais honesta. E se você puder realmente integrá-la, não apenas entendê-la intelectualmente, mas incorporá-la de forma genuína, ela tem o poder de mudar a trajetória da sua vida de uma forma que nenhuma técnica externa jamais conseguiria. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Isso significa que a prosperidade na sua vida não é determinada pela intensidade do seu desejo por ela. Não é determinada pela quantidade de afirmações que você repete, pelas horas que você dedica à visualização, ou pelo número de livros de desenvolvimento pessoal que você leu. Ela é determinada pela identidade que você carrega, por quem você genuinamente acredita ser no nível mais profundo e muitas vezes inconsciente. Existe uma pergunta que pouquíssimas pessoas se fazem com honestidade real. No fundo, eu acredito que mereço prosperar? Não na superfície, onde é fácil dizer sim, mas no fundo, naquele lugar onde vivem as crenças que foram formadas na infância, moldadas pelas experiências mais marcantes, reforçadas por anos de narrativas internas que você muitas vezes nem percebe que está repetindo. Muitas pessoas carregam uma crença profunda de que prosperidade é para os outros, que riqueza é algo moralmente suspeito, que pessoas boas vivem com simplicidade e que desejar abundância é ganância. Essas crenças raramente aparecem em forma de pensamentos explícitos. Elas aparecem como padrões, como comportamentos automáticos de autossabotagem, como a tendência de gastar tudo que entra, de afastar oportunidades inconscientemente, de se sentir desconfortável perto de pessoas prósperas. A prosperidade é como qualquer relacionamento. Você só consegue sustentar o que ressoa com quem você é. Se a sua identidade interna está em conflito com a abundância não vai conseguir ficar na sua vida, mesmo que chegue. É como tentar segurar água com as mãos abertas. A forma não está preparada para reter o conteúdo. O Salmo 112 descreve o homem próspero não como alguém que teve sorte, mas como alguém que é de uma determinada forma. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que se deleita muito nos seus mandamentos. A sua geração será poderosa na terra. A prosperidade descrita nesse salmo é um resultado de quem essa pessoa é, não do que ela tem ou do que ela quer. É identidade antes de posse. Os que estudaram profundamente os padrões dos que constroem prosperidade real descobriram algo revelador. Antes de qualquer conquista financeira significativa, essas pessoas passaram por uma mudança de identidade. Elas começaram a se ver como prósperas antes de serem prósperas. Não de forma delirante ou desconectada da realidade, mas em termos de como se posicionavam, como tomavam decisões, como respondiam aos desafios, como tratavam o dinheiro que tinham, por menor que fosse. Elas se tornaram o tipo de pessoa que prospera antes de a prosperidade aparecer. E quando ela apareceu, ficou. Porque havia uma identidade que a sustentava. Como você muda de identidade, não é rápido e não é superficial, mas começa com uma pergunta honesta seguida de uma escolha consciente. A pergunta é: que tipo de pessoa eu precisaria ser para que a prosperidade fosse um resultado natural da minha existência? E a escolha é começar a se comportar como essa pessoa agora, com os recursos que você tem, no contexto em que você está, sem esperar que as circunstâncias externas mudem primeiro.
Porque as circunstâncias externas seguem a identidade interna. Sempre. Sem exceção. Isso inclui a forma como você cuida do que já tem. Pessoas com identidade de prosperidade não descuidam do pouco, porque estão esperando pelo muito. Elas tratam o pouco com a mesma honra e responsabilidade com que tratariam o muito. Porque elas sabem que a forma como você administra o que tem demonstra para o universo e para o seu próprio sistema interno que tipo de administrador você é. Inclui também a forma como você fala sobre dinheiro e sobre a sua situação financeira. Se você frequentemente diz que está sempre no limite, que o dinheiro some, que nunca sobra nada, você está repetindo e reforçando uma identidade de escassez. Não porque as palavras tenham magia por si só, mas porque elas revelam e constroem a crença que você sustenta sobre si mesmo. Esta noite, antes de dormir, faça uma pergunta honesta a si mesmo. Com que identidade eu me levantarei amanhã? Quem serei quando abrir os olhos? E então, naquele estado receptivo que precede o sono, habite mentalmente essa nova identidade. Não a deseje, seja ela. Sinta como é acordar com a certeza de que você é o tipo de pessoa para quem a prosperidade é natural. Como é tomar decisões a partir desse lugar. Como é encarar os desafios do dia com a postura de quem sabe quem é. Repita isso noite após noite. Com consistência, com fé. Com a paciência de quem planta sabendo que vai colher. A prosperidade não é algo que você alcança, é algo que você se torna. E essa transformação começa esta noite, no silêncio, enquanto a sua mente se abre para uma nova versão de si mesmo. O ritual noturno dos que vivem em abundância. Se você observasse os últimos 30 minutos antes de dormir das pessoas que vivem em abundância real, não apenas abundância financeira, mas aquela prosperidade plena que inclui paz, saúde, relacionamentos e propósito, você notaria padrões muito específicos. Não são rituais complicados, não exigem equipamentos especiais ou horas de prática, mas são consistentes, intencionais e radicalmente diferentes do que a maioria das pessoas faz nesse período. A maioria das pessoas usa os últimos minutos antes do sono para consumir, rolar o feed das redes sociais, assistir mais um episódio de série, checar as mensagens que chegaram depois do jantar, ler as notícias do dia. Tudo isso preenche a mente com estímulos externos, muitas vezes agitados, negativos ou simplesmente neutros. E é exatamente esse conteúdo que o cérebro vai processar e consolidar durante o sono. Porque o sono não é um período de inatividade mental. É o momento em que o cérebro processa, consolida e integra tudo que foi alimentado durante o dia, especialmente o que foi alimentado logo antes de adormecer. O que você coloca na mente nos últimos 30 minutos antes do sono tem um peso desproporcional sobre o que seu subconsciente vai trabalhar durante as horas seguintes. As pessoas que vivem em abundância entenderam isso, de forma intuitiva ou deliberada, e criaram rituais noturnos que aproveitam essa janela de forma intencional. O primeiro elemento desse ritual é o que pode ser chamado de revisão com intenção. Em vez de revisar o dia com foco no que deu errado, o que ficou por fazer ou o que está te preocupando, você faz uma revisão com foco em 3 dimensões. O que funcionou hoje, mesmo que pequeno, o que você aprendeu e o que você está antecipando com gratidão para amanhã. Essa revisão leva no máximo 5 minutos e recalibra o estado interno de escassez para a abundância antes de entrar no estado de sono. O segundo elemento é o que pode ser chamado de soltura consciente. É um momento deliberado de reconhecer o que está fora do seu controle e, conscientemente, soltar a responsabilidade sobre isso até o dia seguinte. Muitas pessoas levam para o sono uma carga de problemas que não podem ser resolvidos durante a madrugada. E o resultado é um sono agitado que não renova de verdade. A soltura consciente é um ato de confiança de dizer: isso está nas mãos de uma inteligência maior esta noite, e amanhã estarei mais capaz de lidar com isso descansado. O terceiro elemento, e talvez o mais poderoso, é a visualização de identidade próspera. Não uma visualização de coisas que você quer ter, embora isso também possa ser incluído,
mas uma visualização de quem você é. Como é a sua energia quando você acorda amanhã com a certeza de que está no caminho certo? Como é o seu dia quando você opera a partir de uma postura de abundância? Como é o seu corpo, a sua respiração, o seu olhar quando você sente que a vida está se movendo a seu favor? Essa visualização deve ser sentida, não apenas pensada. O cérebro, como mencionamos, não distingue entre o imaginado com emoção e o real. Quanto mais vívida e emocional for essa visualização, mais profundamente ela se instala no subconsciente durante o sono. O quarto elemento é a declaração de intenção para o dia seguinte. Não uma lista de tarefas. Uma declaração de quem você será. Amanhã eu acordarei renovado. Amanhã eu perceberei oportunidades onde antes via obstáculos. Amanhã eu tomarei decisões alinhadas com quem sou e com o que estou construindo. Essa declaração planta uma semente que o subconsciente começa a cultivar durante o sono, de forma que você literalmente acorda mais alinhado com essa intenção do que se não tivesse declarado nada. O quinto elemento é a oração ou meditação de entrega. Independentemente da sua tradição espiritual, existe um valor imenso em encerrar o dia com um momento de conexão com algo maior do que você mesmo. Os salmos eram frequentemente cantados e recitados ao anoitecer, exatamente por essa razão. O Salmo 4 termina com as palavras: Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Não é coincidência que esse salmo de encerramento do dia termine com paz e sono seguro. É o resultado natural de um estado interno de entrega e confiança. Esse ritual noturno completo, da revisão com intenção à entrega espiritual, pode ser praticado em 20 a 30 minutos. Não exige nada além de intenção e consistência, mas o que ele produz ao longo do tempo é profundo. Um sono mais restaurador, uma mente mais clara ao acordar, um alinhamento progressivo entre quem você está se tornando internamente e o que aparece na sua vida externamente. A consistência é a chave. Uma noite de ritual noturno intencional é um bom começo. 30 noites consecutivas começa a ser uma reprogramação real. 90 noites é uma transformação de identidade. E a transformação de identidade, como discutimos, é o que produz prosperidade sustentável. Comece esta noite. Não precisa ser perfeito, precisa ser intencional. Desligue a tela um pouco mais cedo. Crie 5 minutos de silêncio deliberado. E use esse silêncio para plantar com cuidado e convicção as sementes da vida que você está construindo. O que você faz no escuro determina o que floresce na luz. A promessa que não volta vazia. Existe uma afirmação no livro de Isaías que tem atravessado séculos, culturas e gerações com uma força que não diminui com o tempo. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam sem antes regar a terra e fazê-la brotar e dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará o que me agrada e prosperará naquilo para que a enviei. Essa promessa não é pequena, ela é absoluta, e ela está ancorada em uma lei que opera com a mesma consistência que a lei da gravidade. O que é semeado com fé genuína, com convicção, com alinhamento interno, não pode deixar de se manifestar. Não porque seja magia, mas porque essa é a natureza da criação. Tudo o que você ouviu neste vídeo converge para esse ponto. O silêncio que precede a abundância é o solo. A lei da imagem interior é a semente. O poder da palavra dita com fé é a água. A gratidão radical é o sol. O desapego do resultado é a paciência do agricultor. A identidade próspera é a qualidade do solo. O ritual noturno é o cuidado consistente. E a promessa que não volta vazia é a garantia de que a colheita vem. Mas existe uma condição implícita nessa promessa que muitas pessoas não percebem. A chuva não volta vazia, mas ela precisa encontrar um solo preparado. A palavra não volta vazia, mas ela precisa ser semeada com fé genuína. A prosperidade não se manifesta no vácuo.
Ela se manifesta para aqueles que fizeram o trabalho interior, que prepararam o solo, que plantaram com intenção, que regaram com consistência, que tiveram paciência para confiar no processo. E é aí que mora a diferença entre quem lê sobre prosperidade e quem a vive. Não é o conhecimento, é a prática. Não é a informação, é a transformação. Você chegou ao final deste vídeo. Isso significa algo. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora, mas escolheu estar aqui, ouvindo isso. Essa escolha já é uma expressão da sua disposição para a transformação. Já é um sinal de que algo em você reconhece que é possível viver de forma diferente. E esse reconhecimento é o começo. A prosperidade que você deseja não está esperando por circunstâncias melhores. Não está esperando que a economia melhore, que as oportunidades apareçam ou que alguém te dê permissão. Ela está esperando por você, pelo você que está disposto a preparar o solo, pelo você que planta as sementes certas no silêncio da noite, pelo você que se levanta de manhã com a identidade de quem já é próspero por dentro, antes de ser próspero por fora. O Salmo 1 descreve esse caminho com uma imagem que é ao mesmo tempo simples e poderosa. Ele será como a árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele fizer prosperará. Uma árvore plantada junto a correntes de água, não uma árvore que depende da chuva irregular das circunstâncias. Uma árvore com raízes que chegam até a fonte permanente. Uma árvore que dá fruto no tempo certo, não necessariamente no tempo que você estipulou, mas no tempo certo, e cujas folhas não murcham, porque a fonte é constante. Você pode ser essa árvore. Você pode ter raízes que chegam até essa fonte constante. Mas as raízes crescem no escuro, para baixo, em silêncio, antes que os frutos apareçam à luz. O trabalho que você faz internamente, especialmente no silêncio que precede o sono, é o crescimento das raízes, invisível para o mundo, mas absolutamente determinante para tudo que vai florescer. Esta noite, ao deitar, leve consigo uma certeza, não uma esperança, uma certeza. A certeza de que o que você está construindo internamente é real e está se desenvolvendo. A certeza de que cada noite de intenção alinhada é uma raiz que cresce mais fundo. A certeza de que a promessa não volta vazia e que a colheita da sua prosperidade está sendo preparada com a mesma precisão com que a primavera prepara o florescimento após o inverno. Durma com paz, desperte com propósito e viva com a abundância que foi preparada para você desde antes do começo. Se este conteúdo tocou algo em você esta noite, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Sua indicação pode ser exatamente o que essa pessoa estava esperando sem saber. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de transformação. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixe seu coração neste vídeo. Cada gesto desses ajuda este canal a alcançar mais pessoas que estão prontas para florescer. Até a próxima noite. E que a prosperidade que você semear hoje apareça no tempo certo, em forma e medida muito além do que você imaginou.